tarde, gente. Oi, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Mulheres Vencedoras, nosso canal. Sintam-se à vontade aqui na casa. Deixa seu like, compartilhe, se inscreva, fica conosco. Vamos gravar mais um vídeo para edificação dos nossos corações na tarde, nesse dia. Analise bem tudo que você ouvir de uma pessoa transtornada e narcísica, porque ela pode fazer você acreditar em tudo que ela está falando e no íntimo do interior dela, do ser dela, ela sabe que nada daquilo que ela está dizendo é verdade. Ela tem noção que não é verdade, mas ela quer que você compre essa ideia que ele está te falando ou ela está te falando como se fosse verdade. E por que o narcisista iria fazer isso com suas vítimas? Porque ele precisa passar pelo seu emocional, pelo seu bom coração, pelo sim que você fala, pelo seu tempo disponível, pela pessoa boa que você é, pelas portas abertas que você sempre teve. Ele precisa que tudo isso esteja disponível para ele. E o narcisista só consegue entrar por essas portas se você lhe der a chave. Sem a chave ele não entra. Então ele precisa que você confie no que ele te falar. Preste atenção, narcisistas negociam tudo com as suas vítimas. Até meia hora que ele passar na sua frente, na sua presença, na mente dele precisa valer muito a pena, ele precisa ser bem remunerado, ele precisa ser bem compensado, porque na mente do ser ele não é qualquer pessoa. As pessoas que têm que se dobrarem para ele o tempo todo. Eles têm essa mentalidade. Então vamos lá. Ele vai negociar o tempo dele. Ele vai até parecer que quer ficar na vida da vítima. Ele vai dar esse entender. E ele quer que a vítima compre essa ideia de que tudo que ele demonstra e fala é verdade, porque ele precisa ganhar tempo. Então você precisa agora compreender que ele busca ver em você qualidades, não só as que ele já viu, mas algumas outras qualidades que você possui que ele ainda não teve tempo de acessar. Veja bem. Então, se você tentar agradar ele, vamos supor, ele quer ver em você outras qualidades. Se você tentar agradar ele fazendo uma comida diferente, ele vai falar, tá bom, mas poderia ficar melhor. Olha como ele faz. Tá boa, mas poderia ficar melhor. Ele vai sempre cobrar de você uma qualidade a mais do que aquelas qualidades que você sabe que você possui, que você tem. Então, se você sempre fez amor com ele numa posição, de uma forma, de um jeito onde foi agradável para os dois, porque ali, quando tá os dois juntos, quem faz amor é a vítima, não é o narcisista. O narcisista não tá fazendo amor, ele tá fazendo negócio. Gente, presta atenção, isso aqui é muito sério que eu tô falando para vocês. Então, a qualquer momento, sem que você espera, ele só vai esperar uma oportunidade, ou ela, uma mulher narcisista, ela só vai esperar uma oportunidade para ela dizer, tá bom, mas poderia ter feito melhor. Como que a vítima vai se sentir ouvindo isso se ela sabe que sempre foi bom, sempre foi o melhor que ela deu de si, mas o melhor que a vítima deu de si ainda não basta para o narcisista. Então, eles fazem esse trabalho na mente da vítima para desvalorizar tudo que a vítima faz ou tem e valorizar os entulhos emocionais que eles carregam porque eles precisam despejar em seu alguém. Para ele, na mente dele, é como se ele estivesse trabalhando numa empresa. Gente, ele não vê relacionamento como relação, não.
É como se fosse um trabalho, um negócio esquisito, um negócio doido, onde precisa pagar 3 vezes mais além daquilo que ele merece. E ele quer levar vantagem. Você sabe que eles são assim. Então, por isso ele não valoriza. Ele só quer que as pessoas vejam valor naquilo que eles são, que eles fazem, mas eles nunca valorizam nada que ninguém faz para eles. Como se as pessoas que estão em volta do narcisista é que precisa dele, ele nunca precisa de ninguém para nada, ele é autossuficiente. Olha para você ver. Então, as pessoas nunca são o suficiente para ele, elas nunca bastam, ela nunca chega. E isso também causa vazio emocional e adoecimento na alma da vítima. Porque o narcisista, ele só não vê na outra pessoa aquilo que ele não quer, porque ele tem essa facilidade em ler a outra pessoa rápida, qualquer pessoa. Mas quando ele quer buscar uma qualidade a mais em você, ele vai tentar ficar na sua frente para ele descobrir o que é que tem a mais aí que ele ainda possa tirar. Um negócio chato, né? Mas é uma verdade. Então, e às vezes, na maioria das vezes, a vítima nem vê que ela está sendo manipulada. Ela pensa que é só uma conversa, é só uma reclamação, ele só falou algo a mais, nada demais não. Eu vou tentar melhorar. E a vítima, para não perder aquilo que é bom, ela sempre vai buscar melhorar. Mas, na verdade, eles estão buscando uma porta de entrada para ele permanecer um pouco mais de tempo na vida da vítima e tirar ainda mais as qualidades que possui, que essa vítima possui, e que neles ele sabe que não tem nada, mas eles não gostariam de ser descoberto. Porque ele começa a agir com as pessoas como se fossem alguém normal. E às vezes eles fazem isso repentinamente. Pode ser após uma briga, após um sexo, após uma compra, após pagar alguma coisa, não importa. Após um divórcio, após ter separado, após um distanciamento. Ele do nada ele surta e vai agir como se fosse alguém normal. E a vítima fala assim, será que eu não estava vendo nada demais ali? Não era eu que estava sendo pesada? Porque ele vai agir como normal, porque ele quer que a vítima tenha essa dúvida. Se ela cometeu a atitude certa de querer o distanciamento ou não. Então, na mente do narcisista, ele quer passar a imagem de que ele entende que as pessoas são ingratas com eles. Tudo é eles. Se a vítima faz, não tá bom. Se a vítima tem, não tá bom. Se a vítima oferece, não tá bom. Se a vítima sofre, nem assim tá bom. Nem ele vendo a vítima sofrendo por algo que ele fez, nem assim tá bom. Ele quer mais. Ele quer voltar para tirar o resto da vida que sobrou. Pelo amor de Deus, há poder no nome de Jesus. Então, a gente não vai passar esse poder para as mãos dele, como eu já disse isso outras vezes, porque para destruir os outros, eles têm tanta, estratégia, eles mudam de comportamento e de uma hora para outra eles são tão coitados. Se você fizer muita pergunta, ele vai tentar explicar para você. Não foi bem isso que eu quis dizer, foi você que entendeu errado. Ele vai sempre dizer que o que ele quis passar não foi aquilo, foi você que entendeu errado. A vítima fica como? Será que sou eu mesmo que não estou compreendendo o narcisista? Não estou compreendendo essa pessoa? Porque ele sabe que você tem um coração bom. Ele sabe disso. Que você tem o dom da caridade, que você quer ser você na história. Mas ele precisa tirar proveito dessa situação para ele entrar com as manipulações e permanecer adoecendo essas vítimas. E como assim? Alguém que tem tanto poder destrutivo na vida de alguém, de uma hora para outra vira coitado. Que o mundo não é bom comigo, que meus pais não foram bons comigo, que eu não tive sorte no emprego, porque o país vai de mal a pior. Ele tem que arrumar um culpado para aquele comportamento dele, para que aquela forma com que ele se comporta diante de você, tentando te diminuir, te humilhar, te fazer chorar, não é dele. Ele não assume que aquilo é dele, ele assume que alguém lá atrás implantou isso nele e que ele não tem nada a ver com isso que ele faz com as pessoas. Está compreendendo como eles fazem? Então, é aí que você percebe que o narcisista nunca teve nada. Você fala, que isso? Mas por que ele quer passar para a minha vida aquilo que é dele? Você dá uma acordada.
Então, se eles não têm nem para eles, como é que eles vão me doar também? Mas eles não assumem que eles são, que eles fazem. E que eles se sentem felizes neles ao ver o sofrimento na vida de alguém. E na maioria das vezes, eles vão contar uma história bem triste para você. E vão buscar lá no passado coisa ruim, coisas que ele viveram, ou coisas que aconteceram com ele. De repente, até metade do que ele fala seja verdade, mas ele mistura verdade com mentira. Faz tudo uma salada, acende o fogo, aquece e deixa ferver. Aí a sua mente fica como? Mentira misturada com verdade. Mas na maioria das vezes é mais mentira do que verdade. Você vai cair, você vai acreditar. Você vai deixar de acreditar em quem você é para acreditar no narcisista. Não cuida nem da própria vida. Então ele vai tentar buscar uma história mal resolvida, até que aconteceu com ele, mas porém não é aquilo tudo, para fazer com que você sinta pena dele e que você realmente, mesmo vendo que ele é cruel e que ele é capaz de fazer com alguém, você acaba concordando com ele por ele ter te contado uma história triste que aconteceu com ele. Eles fazem isso. Então, coisa ruim e experiências ruins, eu acredito, gente, que todo mundo passou, todo mundo tem uma experiência de algo bom e de algo ruim. Mas parece que com eles é muito pior o que acontece com eles. Parece que, ao mesmo tempo que é muito pior, por que tem essa força toda para destruir os outros? Tá vendo? Então, eles querem, na verdade, é que você acredita que tudo que ele te falou, ele tem uma base, ele tem um motivo e ele tem um porquê. Ele se comportou daquele jeito. E na maioria das vezes, as vítimas caem. É muito triste dizer isso aqui. Na maioria das vezes, a vítima cai. E acredita nele, dá uma segunda ou uma terceira chance. Para ficar? Você? Não. Para voltar a praticar aquilo que ele sentiu gostinho de que era gostoso, vendo a vítima sofrer por causa do comportamento que vinha dele. Por isso ele às vezes pede para voltar. Mas nada, gente, nada justifica a crueldade de um narcisista, a maldade, a malignidade, a perversidade, as humilhações, a desvalorização, querer te puxar para baixo. Nada justifica esse comportamento horroroso. Então eles montam essa história para que as pessoas acreditem neles. Você acreditando nele, ele vai continuar pisando, humilhando, diminuindo, adoecendo, te colocando no tapete, desfilando por cima, entrando, saindo, mandando, coagindo. Por quê? Porque a vítima acredita nele. Toda a história que o narcisista te conta de mentira misturada com verdade, ele só busca saber se você está acreditando no que ele está te falando. Porque no fundo, ele sabe que nada do que ele te disse é real. Enquanto você acredita numa mentira, a casa cai, porque não há nenhuma boa construção, não se constrói nada quando uma base é a mentira. Por isso não tem construção nenhuma com o narcisista, só tem destruição. E toda a história que eles contam, que eles vivem, o que eles fazem é baseada em mentira e em engano, para quando a vítima acordar e perceber que foi uma mentira e que foi um engano, ela se sente adoecida nela e ele prossegue procurando outras pessoas para adoecer e se achando um herói nas suas maldades. São por isso que eles falam tanta mentira, conta tanta salada de palavras e fazem com que as suas vítimas acreditem neles. Isso é quando eles não querem fazer você gastar com eles além do que você pode. E como é que isso funciona? É quando ele cria para você o personagem, uma história de uma empresa criada que alguém criou e que ele assinou a papelada e que agora deu certo, e quando você vai ver, nem na empresa ele esteve. Não passava de uma mentira. Ali não teve empresa, ali não teve salário, ali não teve palavra, ali não teve reunião, ali não teve nada. Ele usou o nome de uma empresa para fazer com que você gastasse com ele além do que você pudesse gastar. Agora a vítima se vê enrolada porque acreditou
que a qualquer momento esse valor que ela estava gastando seria reembolsado. Tudo por quê? Porque ela acreditou na história que o narcisista contou. Então você não tem que acreditar, você tem que procurar ver, sendo narcisista ou não. As ações de uma pessoa vai falar mais sobre quem ela é do que aquilo que ela fala, ainda que as palavras pareçam bonitas. É as atitudes de uma pessoa que revela verdadeiramente quem elas são. Então a vítima, na maioria das vezes, elas acreditam. E quando vai ver, ela está no fundo do poço. Ela olha para a esquerda, para a direita, para frente e para trás e não vê saída. Ela não vê saída por quê? Porque ela esperava que esse narcisista estivesse falando a verdade para ela. E ela, com o coração limpo, com o coração aberto, ela investiu, acreditando que a história seria uma verdade, que ela seria reembolsada, porque ela está com foco naquilo que é real, nos objetivos. Mas em nenhum momento ele estava com foco em objetivo nenhum. E ele assenta numa cadeira e ainda assiste a vítima em desespero. Como se não bastasse ver a vítima em desespero por não ver a saída de uma história que ele causou, de uma situação que ele causou para que ela vivesse, ele agora nem oferece ajuda porque ele vai vir com uma história para você. Eu tenho 2 coisas para te contar. É assim que ele vem. Ou uma mulher narcisista. Quando é uma mulher narcisista, ela vai falar a mesma coisa. Eu tenho 2 notícias para te dar. Aí você para e ouve e fala, qual? Aí ele vai te perguntar, qual que você quer que eu fale primeiro? A ruim ou a boa? Ainda te dá a opção de qual das 2 você quer ouvir primeiro. Aí você vai falar qual que você quer. Ele vai te contar uma boa para iludir você. Presta atenção. Ele vai te contar uma boa para iludir você. E depois vai te contar uma ruim. Por que ele vai contar as 2? Porque você ouvindo a boa, você ainda acha que tem algo de bom naquilo ali que ele está falando. Isso é para te iludir. Cai nisso não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se você escutar isso, você está ciente que nenhuma das 2 são verdadeiras. Aí já dá aquele alívio no coração. Bom, pelo menos tem uma boa. Mentira, nessa boa aí não tinha nada de bom. E depois ele conta a ruim. A ruim ele conta alguma coisa justificando o comportamento dele, porque ele não pode te ajudar naquele momento, porque deu tudo errado pro lado dele. Você precisa usar de pena, de misericórdia para compreender que ele vai buscar uma saída e que isso vai passar. Só que enquanto isso não passa, você fica com o problema na sua mão para resolver, porque na hora de fechar o empréstimo foi você que assinou as folhas, na hora do acordo foi você que assinou, na hora de fazer a venda foi você que concordou, na hora de tudo foi você. Então ele vai ficar isento de qualquer responsabilidade de você com um problema nas mãos para resolver. Gente, o que eu tô falando aqui eu tenho base para falar para vocês, não é uma história que um passarinho me contou. Então, em nome de Jesus, eu te peço, não dê credibilidade para o que um narcisista te fala, mas observe o que ele faz, observe os comportamentos, aprenda a ler ele olho no olho, cara na cara. E de preferência se libertar de conviver com ele, porque ele vai buscar te adoecer com a vida tão bagunçada, tentando bagunçar a vida de mais pessoas. É apenas isso que eles fazem. Adoecendo essas vítimas, eles conseguem prosseguir adiante, sendo mais aliviado nos traumas que eles carregam com ele. Mas antes deles tomarem essa posição do descarte, eles torturam você. Eles torturam a vítima psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, em todas as áreas. Tortura a ponto da vítima, gente, nem desejar mais viver. Se eu tivesse uma opção, já ouvi isso de vítima. Se eu tivesse uma opção, eu acabava com a minha vida, porque para mim é melhor não viver mais. Nós repreendemos isso em nome de Jesus na tarde desse dia. Sai! Espírito de suicídio, sai em nome de Jesus. Você nasceu para viver, você nasceu para dar certo e narcisista nenhum vai implantar na sua mente pensamento negativo, porque Deus é a sua chave de saída. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.